A paz seja convosco, amados e queridos e nobres, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Hoje é 29 de dezembro de 2021, às 12 horas e 58 minutos deste início de tarde desta quarta-feira. Dia abençoado. Chuva, sol, paz, amor, harmonia, humildade, capacidade, coragem, justiça e poder. Nós queremos louvar a Deus por mais este abençoado dia. Está chegando ao fim de mais um ano. 2021 está se despedindo, mas a vida continua. Os projetos continuam. Os sonhos continuam, as dívidas continuam, tudo continua. A única coisa que está indo é a data, é o ano que está mudando de frequência. Jesus continua com os braços abertos, chamando todos que querem se arrepender dos seus pecados. Hoje é a 46ª edição do Reino e o tema hoje é: o que é a justiça de Deus? Aonde nós vamos buscar esse texto? Onde nós vamos pregar esse texto? Eu quero começar aqui lendo o texto de Gênesis, Deus é perfeito. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18, 22. Não faria justiça o juiz de toda a terra? E quem é o juiz de toda a terra? Deus, o Criador, o nosso Pai, o nosso construtor. A justiça de Deus é o seu atributo, que significa que ele é perfeitamente justo. Não há qualquer injustiça em Deus, em seus feitos, pois ele é plenamente correto e íntegro. O próprio Deus é o padrão final do que é justo e certo. E ele sempre age de acordo com esse padrão. Justiça é aquilo que está em conformidade com o que está reto. É a qualidade do que está de acordo com o cumprimento da lei. No estudo bíblico teológico, frequentemente o atributo da justiça de Deus é também chamado de retidão de Deus. O ensino bíblico sobre a justiça divina é muito claro, assim como também é o ensino a respeito dos demais atributos de Deus. Por toda a Bíblia, há inúmeras passagens que mostram a indignação divina diante do pecado do homem e a punição da injustiça. A justiça de Deus pune a injustiça que os homens cometem. Os aspectos da justiça de Deus. Muitas vezes, os estudiosos falam da justiça de Deus em dois aspectos diferentes, mas diferentemente interligados. O primeiro é chamado de justiça interna e diz respeito a quem Deus é em seu próprio caráter. Deus é absolutamente justo, ou seja, ele não é injusto meramente porque pratica a justiça, mas ele é prática a justiça, porque em si mesmo ele é justo. Já o segundo aspecto é chamado de justiça externa e diz respeito ao que Deus faz. Por ser justo, ele só faz o que é reto. Presta atenção, vai vendo, Brasil. Então, sendo inteiramente justo, Deus manifesta a sua justiça em seu governo do mundo, impondo à sua criatura uma exigência moral de acordo com a retidão da sua vontade. Relacionado a isso, a teologia também fala da justiça de Deus no sentido
distributivo, Deus aplica sua lei de forma justa e imparcial, recompensando o justo e punindo o injusto. Deus recompensa os homens e anjos que andam em retidão. Este fato de Deus recompensar os obedientes é chamado de justiça remunerativa, mas considerando que ninguém, por seus próprios méritos, é capaz de ser absolutamente justo diante do padrão moral de Deus, a justiça remunerativa é, que coisa linda, viu? Também uma expressão do amor divino. Lucas 17:10, 1 Coríntios 4:7, como explica todos os aspectos, as recompensas de Deus concede às criaturas são frutos da sua graça e resulta em uma relação pactual estabelecida por Ele. Por um lado, interessante, o homem não merece a recompensa que recebe de Deus, mas por outro, ele é sempre merecedor do castigo que recebe. Então, se a justiça remunerativa trata das recompensas para o justo, a justiça retributiva trata da punição aos injustos. Por ser justo, Deus castiga aqueles que andam na transgressão da sua lei. Romanos 1:32, 12, 19. 2 Tessalonicenses capítulo 1. A justiça divina exige que o pecado seja punido, pois se não fosse assim, então não havia justiça. Se a justiça remunerativa expressa o amor divino, a justiça retributiva expressa a ira divina. Que coisa linda! Vai vendo, Brasil! A justiça de Deus na Bíblia. Logo no primeiro livro bíblico vemos a manifestação da justiça de Deus em alguns eventos emblemáticos, como na maldição após a queda, Gênesis 13, no dilúvio, Gênesis 6:9, e na destruição das cidades de Sodoma e de Gomorra, Gênesis 18. Ainda no livro de Gênesis encontramos a enfática declaração de Abraão sobre a justiça de Deus. No contexto do derramamento do juízo de Deus sobre Sodoma, Abraão argumenta que jamais Deus trataria de alguma forma o justo e o ímpio, pois isso resultaria numa injustiça. Então, na sequência, ele diz: não faria justiça o juiz da terra? Gênesis 18:25, que é o nosso tema. Também no Pentateuco, Deus é chamado de justo, repetidas vezes, enfatizando o fato de que ele é fiel, reto e não comete erros. Êxodo capítulo 9, versículo 27, Deuteronômio 32:4. Em verdade, se estende pelos livros histórico, poético e profético do Antigo Testamento. Inclusive, no livro de Salmos, o ensino bíblico explica que a justiça de Deus é manifestada em toda parte e também é a causa da perseverança dos homens e dos animais. Salmos 36:6. Através do profeta Isaías, o próprio Deus fala sobre sua justiça. Eu sou o Senhor que falo a justiça que faço a justiça e anuncio coisas retas. Isaías 45:19. Perfeito em sua retidão. Deus não precisa dar qualquer satisfação ao homem sobre sua justiça. E todo questionamento do homem nesse sentido é uma tentativa local de colocar em dúvida a justiça de Deus. Em Jó 48:8 nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Vai vendo, Brasil, aonde é que está a justiça? No Novo Testamento, esse mesmo princípio é mantido, onde fica claro que Deus é o Criador e o homem é criatura, não tem o direito de questionar os padrões divinos. Romanos 9:14-22. Mas sem dúvida, a maior conexão acerca da justiça de Deus no Antigo e no Novo Testamento encontra-se na pessoa de Cristo. No Antigo Testamento, Cristo é o renovo justo prometido por Deus. Jeremias capítulo 23, Zacarias capítulo 9:9. Ele é o juiz anunciado que haveria de julgar, não pelos olhos que vê, mas pela reta justiça.
Isaías 11, 3 e 5. O amor e a justiça de Deus, ela permanece. Deus ama, mas também Deus é reto e Deus é justo. Vai vendo, Brasil, algumas pessoas pensam que há uma tensão entre o amor e a justiça de Deus. Elas dizem que o atributo da justiça revela um Deus severo, irado, que não combina com o atributo de amor, que revela um Deus misericordioso e longânimo. Inclusive, muitas dessas pessoas acabam criando para si imagem de um Deus pequeno, cuja justiça é negligenciada em favor do amor. Mas, definitivamente, esse não é o Deus da Bíblia. Obviamente, não há qualquer incompatibilidade entre a justiça e o amor de Deus. Em primeiro lugar, o castigo divino pelo pecado não é uma arbitrariedade por parte de Deus, mas é uma preservação da justiça, sua obra. Se Deus deixasse o pecado impune, ele não seria justo, e ele não fosse justo, ele também não seria verdadeiramente amoroso, pois quem garantia haveria no amor de um ser injusto. Em segundo lugar, Deus não é uma soma de atributos, como se fosse metade justiça e metade amor. Deus é um ser uno. Ele é totalmente amor e totalmente justiça, e os seus atributos definem uns aos outros. Dessa forma, Deus é amorosamente justo e justamente amoroso. Então a justiça de Deus é expressa em seu amor, bem como o amor de Deus é expresso em sua justiça. Isso significa, claro, quando olhamos para Cristo, o apóstolo Paulo explica: enviou Deus a Cristo como sacrifício para a proposição mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Romanos 3, 25. Que coisa maravilhosa, que coisa perfeita, aleluia, meu Deus e meu Pai. As pessoas frequentemente olham para Cristo e enxergam apenas o amor de Deus, quando também deveriam enxergar a sua justiça. Em Cristo, vimos que Deus é tão amoroso a ponto de entregar o seu próprio Filho para morrer por pecadores, ao mesmo tempo em que vemos que Ele é tão justo a ponto de não poupar nem mesmo o seu próprio Filho, que assumiu o lugar dos pecadores. Portanto, como diz a palavra e os ensinamentos em sua dogmática reformada, diz estudiosos, escatológicos e teólogos, na manifestação da justiça de Deus é simultaneamente a manifestação da sua graça. Salmo 116, 5. Então até mesmo o perdão do pecado é divino, a justiça divina, porque vem lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, além do mais, pelos méritos de Cristo, os redimidos são justificados pela justiça de Deus e colocados numa posição de honra e bem-aventurança da família celestial. Vai vendo, Brasil, que a justiça e o amor de Deus prevalece em todas as coisas. Quem ama, corrige, e quem corrige é porque ama. Tudo isso, a justiça de Deus jamais deve ser um motivo de descontentamento para os crentes, mas um motivo de conforto e gratidão. Se Deus não fosse justo, não teríamos qualquer base para confiar nele, e não haveria qualquer esperança de que o bem triunfaria por toda a eternidade. Mas boa notícia é que Deus é perfeitamente reto e todos os seus caminhos são justos. Deuteronômio 32, 4. Então devemos ao Senhor todos os dias por sua justiça perfeita, e que jamais esquecemos que a vontade de Deus para nós é que também sejamos justos. Malaquias capítulo 6 e versículo 8. Vai vendo, Brasil, que é preciso ser justo e ser amoroso. É preciso amar, mas é preciso também ser justiça, colocar as coisas no lugar, ser reto, independente se essa justiça pesa na balança de algumas partes, é porque o pecado, o engano, a mentira tirou o foco, tirou o rumo. Não é mais justiça e nem é amor, é apenas o eu, o meu querer, a minha vontade, os meus pensamentos e a minha forma de agir e de pensar. Afasta de mim o amor e a justiça de Deus. Quando eu clamo a Deus por seu amor,
e por sua justiça, eu estou chamando os dois aspectos para mim. Deus vai me amar, mas Deus também vai colocar a justiça para colocar no lugar tudo aquilo que em mim está em desacordo à sua reta justiça. Deus é perfeito e o seu amor trabalha, porque Ele é justo. Ele pesa a medida na balança, colocando nós num patamar de reconhecimento de pecados e se voltando para Ele pela sua justa justiça, porque o seu amor nos alcançou, nos consertando, nos colocando reto, nos colocando no caminho, nos mostrando a verdade, a sinceridade de tudo aquilo que Deus quer e que Deus busca para as nossas vidas. Louvado seja Deus em todas as coisas. Jesus não é salvação, jamais. Jesus não é religião e jamais Ele vai ser religião. Jesus é salvação e jamais Ele abre mão de salvar qualquer indivíduo que reconhece Ele como amor, mas também reconhece como justiça. Ele ama, mas Ele corrige. Ele corrige, mas corrige com amor. Ele exorta, mas exorta com amor. Ele traz para Ele, traz para si o cidadão, o indivíduo que está errado, está em pecado, está fora do rumo, fora do prumo, fora do caminho, precisa passar na plana do carpinteiro, precisa passar na sua marcenaria para que ele coloque no lugar, tire as arestas para que todas as peças adequadas para este cidadão esteja disposto na galeria da fé juntos aos heróis de Deus. É muito maravilhoso, proveitoso, glorioso, perfeito, grande e fiel participar da misericórdia, do amor e da justiça de Deus. Quando eu não era cristão, quando eu não conhecia Cristo, eu andava injusto, fora da justiça de Deus. Quando eu reconheci o amor de Deus e o amor de Deus me encontrou, a sua justiça veio sobre mim, me cobrando tudo e colocando tudo no devido lugar. Nada é de graça. Nada é de graça. É preciso abrir mão, é preciso entrega, é preciso abandonar maus amigos, maus vícios e colocar Deus no centro de tudo. Jesus como o suficiente Salvador. Espírito Santo como seu amigo único, justo e fiel da sua presença. Deus esteja contigo. Amanhã temos mais e vamos fechar este ano nas edições especiais que Deus vai fazer de tudo. Na última edição desse ano será uma nova vida. Deus vai falar grandemente. Ainda falta o 47, o 48 e o 49. Então será na edição de 49 que Deus vai falar contigo e comigo mais profundo e mais uma vez. Eu louvo, exalto, glorifico o Deus que eu sirvo. O poderoso é o Shaddai, o grande Deus do juízo. É preciso que o amor renasça, que o amor surja, que o amor vingue, que o amor prospere, que o amor dê frutos, para que os seus frutos sejam excelentes na presença do Senhor. Fica na paz, Deus te abençoe, amém e aleluia.